Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Aqui quem fala é o Rodrigo e hoje eu estou de volta para trazer mais um conteúdo para vocês e dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o upload de arquivos, tá? E como que a gente lida isso tanto no back-end quanto no front-end, tá? Então esse primeiro vídeo aqui vai ser mais voltado ao back-end em si, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que a gente pode configurar o Multer para poder fazer uploads de arquivos e assim por diante, tá bom? Então vou passar várias dicas para você, então já te peço de início para que deixa o like nesse vídeo aqui e deixa um comentário também falando se você está gostando desse tipo de formato de vídeo, tá? Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai precisar fazer, iniciar o nosso projeto com o Node, tá? Então para isso eu vou fazer o seguinte, eu já estou com a pasta aberta aqui, tá? E aqui eu vou dar um yarn init, ou então npm init-y, tá? Para ele poder criar o package.json para a gente. Muito bem, agora que ele já criou o package.json, eu vou fazer toda a configuração inicial do projeto, tá bom? Então, tudo que o projeto vai lidar, com quais tecnologias a gente vai fazer, eu vou instalar tudo agora de início, tá bom? E se você quiser pular para a parte em específica onde eu estou fazendo a configuração de upload, o minuto vai estar aparecendo aqui na tela para vocês, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço aqui é já criar uma pasta src, tá? Então vamos criar uma pasta aqui chamada src, onde vai conter todo o nosso código, tá? E agora eu vou começar instalando todas as dependências do projeto aqui, tá bom? Então eu já vou começar com o Express, tá? Então vai ser um servidor com Express. Muito bem, o Express já terminou. Agora a gente vai instalar o Multer, tá? Muito bem, e aqui eu vou estar utilizando o TypeScript, então eu vou instalar o TypeScript e o TS Node Dev como dependência de desenvolvimento, tá bom? Muito bem, vale lembrar também que o Express ele precisa de tipagem, então vamos colocar aqui as tipagens do Express, tá? Então vai ser @types Express. E não esqueça que isso aqui é dependência de desenvolvimento, tá? Não é dependência que você vai estar utilizando na produção. Beleza, olha só, por enquanto é isso, tá? Não, na verdade está faltando mais uma tecnologia que a gente vai estar utilizando, no caso vai ser o Prisma. Então vamos colocar aqui o Prisma para poder utilizar, que é um passo importante você saber como que você lida com o upload de arquivos dentro do banco de dados. E eu vou falar mais disso na frente, então fica ligado aí. Beleza, já terminamos de instalar todas as dependências aqui que a gente precisa, tá? E agora eu vou vir aqui dentro do nosso src e vamos criar o nosso primeiro arquivo, que é o nosso server.ts, tá? Aqui dentro a gente vai criar aquela estrutura básica de um servidor Express, tá? Então vamos importar o Express, eita, from Express, beleza? Aqui embaixo a gente vai criar uma variável chamada app, que vai receber o Express, que é uma função, beleza? E logo abaixo a gente vai começar passando as configurações do Express, né? A primeira delas é falar que o nosso app ele vai estar utilizando o Express com JSON. Então, express.json. Beleza, agora que a gente fez isso aqui, a gente só precisa dar uma porta para a nossa aplicação. Então, eu vou criar uma variável aqui em cima chamada const... pode ser port mesmo, tudo maiúsculo. Beleza? E essa porta aqui vai receber 3333, tá? Vai ser a porta da nossa aplicação. Agora, aqui embaixo, a gente vai começar abrindo essa porta lá, né? Então, vamos app.listen, expor essa porta. E aqui a gente pode passar 33, na verdade, 33 não, port, tá? E aqui a gente pode passar uma função que vai dar um console log mostrando que essa porta foi startada, tá? Então, console log. Muito bem, agora sim a gente está com o nosso servidor pronto, tá? Agora eu vou criar um arquivo de rotas, então vamos criar aqui chamado de routes.ts. E aqui a gente vai fazer uma estrutura bem parecida com o server, tá? Então, novamente a gente vai importar o Express, só que dessa vez a gente vai importar um pacote específico do Express, uma função específica, na verdade, chamada router, beleza? E logo aqui abaixo a gente vai criar uma variável. Na verdade, vamos já exportar essa variável aqui, que a gente vai precisar dela em outros locais. Export const. E aqui a gente pode dar o nome de router, que vai receber esse router ali, que é uma função, tá? Então aqui a gente passa como função. Muito bem, agora sim a gente pode dar a nossa primeira rota aqui. Então, router.get. E aqui a gente pode dar a rota barra mesmo. E aqui a gente pode passar uma função com requRes, né, que é requisição e resposta, e retornar alguma coisa para o nosso usuário. Então, res.json. E aqui a gente pode passar um hello world. Beleza, agora sim está tudo pronto, tá? Agora aqui dentro do nosso server.ts, tá? A gente vai importar os nossos routers, tá? Então a gente vai falar para o nosso app e utilizar o router, que vai vir lá
aqui dentro do arquivo root. Ele fez a importação em cima para a gente, tá? Agora, para a gente ter certeza que isso está funcionando, a gente vai criar uma configuração aqui no nosso package.json para poder executar o nosso projeto. Então, aqui a gente pode passar um dev, tá? E aqui a gente vai passar uma flag tsnd, que é tsNodeDev, e aqui a gente passa o arquivo que a gente quer executar, que é o nosso server.ts. A gente vai executar com yarn-dev para ver se está tudo certo. Se estiver tudo certo, ele vai executar, senão a gente corrige e vê o que aconteceu. Olha lá, server na porta 3333. Então aqui eu já posso abrir o navegador, localhost 3333. E olha só, a gente tem o nosso Hello World funcionando 100%, tá? Então agora, a próxima etapa que a gente precisa fazer é configurar o Prisma para a gente poder salvar esses dados numa tabela de dados específica, tá? Então vamos imaginar... não sei, a gente vai pensar num formato de aplicação aqui que eu digo para vocês como que a gente vai pensar no banco de dados. Então, bora lá. Muito bem, pessoal, bora dar continuidade aqui na nossa aplicação. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora, além de configurar o Prisma lá para vocês, é falar que tipo de aplicação que a gente vai estar utilizando aqui, tá? Eu dei uma pausa no vídeo aqui para poder pensar no que fazer, né? Para poder dar sentido à nossa aplicação. E a primeira coisa que eu pensei aqui para a gente poder fazer é a gente dar um modelo como se fosse posts que nem tem no Facebook, né? Então vai ter um post onde você tem uma foto e você tem um título daquele post ou uma descrição, tá? Então para isso a gente vai vir aqui no banco de dados, na verdade na nossa aplicação, né? E inicializar o Prisma pra gente, tá? Então a primeira coisa é dar yarn Prisma init, acho que só em yarn Prisma init já serve, tá? Que ele vai criar a pasta do Prisma pra gente poder trabalhar nele aqui, tá? Então ele criou essa pasta chamada Prisma com o arquivo schema.prisma, tá? E aqui dentro a gente vai poder fazer as configurações necessárias, tá? Então, primeiro de todos aqui, para facilitar para vocês, eu não vou estar utilizando o Postgres, eu vou estar usando o SQLite. Por que eu sempre utilizo o SQLite? Porque com ele você não precisa configurar nenhum banco de dados na sua máquina, tá? Então, não quero dificultar a vida de vocês aí. Então, eu sempre faço com SQLite aqui para facilitar. E aqui eu passo file ponto barra e aqui nós colocamos um dev.db. Acho que já tá show de bola aqui, tá? Então vamos lá. Aqui como a gente vai ter uma tabela de posts, então vamos colocar um model posts, só post mesmo, tá? E aqui esse post ele vai ter um ID, né? Que vai ser um @id. E ele também vai ser um inteiro. Na verdade, não é legal a gente colocar numa tabela de banco de dados números inteiros, tá? Então vamos colocar como string, tá? E o @default dele a gente vai colocar como UUID, tá? Que ele vai gerar automaticamente pra gente, tá? Então agora dentro desse post a gente vai ter uma description, né? Que vai ser uma descrição, que vai ser em string, tá? E basicamente é isso, tá? Então a gente pode dar um create at, que vai ser do tipo datetime, tá? E a gente pode colocar aqui como now, assim, porque aí ele vai criar agora, né? Deixa eu ver o que que tá falando aqui pra mim. Is not... Tá. Field. Beleza. Date. Time. Certo. Ah, tá, beleza. E aqui o default dele, a gente pode colocar como now. Ah, agora sim. É porque eu tava colocando o now no datetime, né? Então não faz sentido eu colocar é, o, o comportamento padrão dele na tipagem dele, né? Então agora que a gente fez isso aqui, o que a gente precisa agora é uma tabela para imagens, tá? E aqui a gente não vai salvar a imagem lá dentro do nosso banco de dados, tá? A gente vai salvar apenas o caminho da imagem, na verdade, o nome da imagem, tá? Então aqui a gente vai ter um model chamado image, então, model image, beleza? Esse model novamente ele vai ter um ID, então vamos copiar aqui esse ID dele, tá? Então, cadê? Aqui, ID. Beleza? Esse nossa image, ela vai ter também, na verdade, ela só vai ter um nome. Então, no caso aqui, a gente vai ter um path, que vai ser o caminho dela, que é uma string, tá? E aqui, como um post ele pode ter várias imagens, né, a gente vai relacionar
fazer um relacionamento de um para muitos, né? E aqui dentro do Prisma é muito fácil fazer isso. Então você pode criar um campo aqui chamado posts, na verdade só post mesmo, tá? E a gente coloca o tipo dele como post. E na hora que eu salvar, ele cria para mim toda a configuração. Então ele criou um campo aqui dentro da minha tabela post chamado image, que tem aqui, ó, um array de imagens, tá? Então aqui deixa eu só mudar aqui para image com I maiúsculo e S. São images com um array de imagens, tá? E aqui no campo de image, né, ele criou um posts ID, que é o ID do post que referencia essa imagem, tá? Então, basicamente é isso aqui, a configuração do banco de dados está pronta e agora a gente pode rodar as migrations. Então, vamos dar yarn prisma migrate dev, tá? E aí ele vai criar todas essas tabelas para a gente lá no banco de dados, tá? E aqui ele pergunta qual que vai ser o nome da migration. Então, eu posso colocar create tables posts and image. Show de bola, ele já terminou aqui de configurar o Prisma, já rodamos as migrations, tanto é que ele criou uma pastinha chamada migration aqui dentro, com o SQL que foi rodado, né? Então ele criou a tabela posts e criou a tabela imagem, fazendo aqui, referenciando, né, para ele. Então, tá tudo show de bola. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai voltar para a nossa aplicação ali de fato, né, sem ser configuração no banco de dados, e vamos configurar o Multer, né? Então a gente vai passar a primeira configuração do Multer aqui. Então vamos lá, a primeira coisa aqui é criar uma pasta chamada config. Dentro dessa pasta a gente vai ter um arquivo chamado multer.ts, tá? E aqui a gente vai passar algumas configurações. Então a gente pode dar um export, default, eita, é default, beleza? E aqui a gente passa as configurações. Muito bem, a primeira configuração aqui que a gente precisa passar dentro do Multer é aonde que a gente vai salvar as nossas imagens, né? Em qual local da nossa aplicação vai ficar salva essas imagens, tá? E aqui eu digo para vocês, não é uma boa prática a gente deixar imagem salva dentro da nossa aplicação. O correto é a gente salvar imagens em algum provider por aí, por exemplo, a Amazon S3 ou até mesmo, sei lá, o Firebase e o Google e assim por diante, tá? Mas aqui, como a gente está passando só um ensinamento para vocês, eu vou salvar dentro da nossa própria aplicação. Então, basicamente, o que eu vou fazer, ó, na raiz do meu projeto, eu vou criar uma pasta chamada Uploads e aqui dentro dessa pasta aqui vão ficar as salvas, as imagens que a gente vai estar utilizando, tá? Então, aqui dentro da nossa função, do nosso Export Default, a gente vai passar um cara chamado Storage. Então, Storage, eita, Storage, beleza? E esse cara aqui, ele vai receber o Multer, então a gente precisa importar ele ali em cima, tá? Então vamos importar, import multer from multer, beleza? E aqui o multer ele vai começar, né? Na verdade ele precisa instalar as tipagens, né? Precisa instalar as tipagens do multer que eu acabei esquecendo. Então yard add arroba types. Aqui a gente pode passar o multer. Vamos esperar instalar as tipagens aqui, que senão ele não vai conseguir dar IntelliSense pra gente, né? Então vamos ver. Salva. Vou puxar o arquivo de novo. Multer. Não, agora sim já assumiu todos os erros de tipagem ali, tá? Então a gente passa multer.disk storage, tá? E dentro desse disk storage, a gente vai passar as configurações. A primeira dela é o destinator, né? Para onde a gente vai salvar, em qual local a gente vai salvar as nossas imagens, tá? E a gente vai estar utilizando o path para poder direcionar o caminho, tá? Então a gente coloca path.join, tá? Ele não fez a importação do path ali, vamos importar. Então import path from path, beleza? E agora esse path aqui a gente passa um join, tá? E aqui a gente passa um underline dear name, tá? E aqui a gente vai falar aonde que a gente quer, aonde que vai estar a nossa pasta que vai conter as imagens, tá? Então, cada vez que eu der um ponto aqui, é para poder sair dentro de uma pasta. Então, sair dentro da primeira pasta, né? Então, a gente está dentro da pasta config, agora está dentro da pasta SRC. Então, vírgula, novamente, sair de dentro da pasta SRC. E agora a gente vai entrar na pasta upload. Então, vírgula, up, eita,
uploads. Muito bem, agora sim a gente já referenciou essa nossa pasta uploads aqui, tá bom? E agora a próxima configuração que a gente vai passar é o file name, né, que é o nosso arquivo. Então o file name a gente recebe uma requisição, a gente recebe o próprio arquivo e a gente recebe um callback, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar o nosso callback. Dentro desse nosso callback, o primeiro parâmetro que a gente vai ter vai ser um null, sempre vai ser null, tá? E aqui a gente pode passar o nome do arquivo, tá? E aqui é interessante a gente fazer algumas configurações para que a gente não deixe o nome do arquivo sempre igual, né? Porque pode ser que o usuário faça o upload de arquivos com nomes iguais. E para a gente prevenir que isso não aconteça, a gente pode mudar o nome do arquivo concatenando com alguma coisa, tá? Então aqui a gente pode concatenar com a data atual. Então a gente passa um date.now, né, que é a data de agora, então vai ser muito difícil ter algum arquivo com a mesma data, né, e o mesmo nome. E agora sim a gente pode passar o nome do arquivo, tá? Então a gente pode colocar aqui entre chaves também. A gente passa file, ponto, e aqui a gente pode passar original name, que é o nome do arquivo em si, que vem de dentro da pasta ou do computador ou do celular da pessoa, tá? Agora sim que a gente fez isso aqui, basicamente está pronto, tá? Mas a gente pode passar algumas configurações a mais, como por exemplo, a gente pode passar uma configuração de limites, né? Que a gente pode limitar o tamanho do arquivo que vai chegar para nossa aplicação. Então, por exemplo, a gente pode passar aqui, ó, file size, tá? E a gente pode fazer o tamanho do arquivo que a gente quer. Então, a gente pode, sei lá, falar assim, olha, a minha aplicação ela só vai aceitar arquivos de 8 MB de tamanho. Então, a gente pode passar 8 vezes 1024 vezes 1024, que vai dar 8 MB, que é 8 megabytes, tá? Então você pode avaliar qual o tamanho que a sua aplicação ela vai aceitar, né? Qual que ela deve aceitar e colocar aqui o que você acha correto, tá? E aqui eu vou deixar como 8 megabytes, acho que não tem imagens tão grandes assim. Então agora a próxima configuração que eu posso passar aqui também é um file filter, tá? Esse file filter ele serve para a gente filtrar o tipo de imagem que vai estar sendo recebida para a gente, né? Então a gente vai ter um REC, um RES e um callback também, tá? Então aqui vai ser o seguinte, eu preciso passar o filtro, então vamos criar uma variável chamada mimitype, tá? E isso aqui eu não tirei da minha cabeça, tá? Isso aqui tá lá na documentação do Mutter, inclusive vamos dar uma olhada aqui, ó, em Mutter, aqui no NPM, ele fala exatamente os mimitypes que a gente pode aceitar. Então vamos vir aqui na vamos caçar, show, cadê mimitypes? Nossa, tem uma parte aqui que fala de mimitypes. Aqui, ó, mimitypes, que é o tipo do arquivo, né? Então, qual é o tipo de arquivo que eu vou estar aceitando ali? Vamos ver se a gente encontra um exemplo de mimitypes, mas eu não acho que vá ter. Ah, não tem. Mas tudo bem, a gente vai colocar ali como que a gente faz, tá? Então, a gente precisa passar um array. Dentro desse array a gente vai ter os tipos que a gente vai aceitar. Então vai ser do tipo image barra png barra jpge barra gif ou então barra jpg. São os tipos de imagem que a gente pode estar aceitando, tá? Então agora a gente faz o seguinte, eu posso verificar se o tipo de imagem que o usuário está fazendo o upload para a gente está dentro desse mimitype. Se tem, a gente deixa o usuário fazer a requisição. Caso contrário, né, caso não tenha, caso o tipo da imagem que ele esteja tentando exportar para a gente não seja de nenhum desses tipos aqui, a gente não deixa o usuário fazer o upload do arquivo, né? Então a gente passa mimitype.includes, né? Eu quero verificar se o tipo da imagem que está sendo exportada contém isso aí. Então a gente passa o file.mimitype, beleza? Aqui não é res, é file, tá? Muito bem, desculpa. E aqui a gente pode passar as configurações para a gente, tá? Então agora, se tudo tiver correto, né? Na verdade, se ele não conter isso daqui, a gente pode passar um return, passando o callback como primeiro parâmetro
null e o segundo parâmetro a gente retorna um false, né? Porque a imagem que ele está tentando exportar não pertence a nenhum desses grupos aqui. Agora, caso contrário, né, caso dê tudo certo, a gente retorna o callback com o primeiro parâmetro de null e o segundo parâmetro de true, que quer dizer que está tudo correto e ele pode prosseguir ali com as importações, tá? E aqui a gente precisa passar as tipagens do Multer, né? Que você pode perceber que ele começou a falar que é do tipo N, ele não sabe o que que é isso aqui, né? Então a gente pode passar aqui, ó, um as options que vem de dentro do Multer. Ele acabou de corrigir os erros aqui que ele recebeu. Ah, tá, ele escreveu errado aqui. Muito bem, agora que a gente fez essa configuração aqui do Multer 100%, tá? Agora a gente pode fazer a configuração dentro do nosso server.ts, tá? Então aqui dentro do nosso server.ts a gente vai fazer o seguinte, olha só. A gente precisa deixar uma rota específica que a gente possa acessar as nossas imagens que vão ser feitas uploads aqui dentro do nosso arquivo, tá? Dentro da nossa pasta uploads, tá? E para isso a gente pode fazer o seguinte, ó, app.use, tá? E dentro desse user aqui a gente vai ter uma rota chamada /images e essa rota ela pode receber o express.static.path.join de name e aqui a gente pode sair de dentro da pasta src, né? Então a gente saiu de dentro da pasta src e agora a gente dentro da pasta uploads. Eita, tá escrito errado. Loads. Muito bem. Aqui ele está dando um erro para mim porque está dizendo que a gente não importou o path, tá? Então vamos importar ele aqui em cima. Import path from path. Show de bola. Agora sim a gente fez a importação ali 100%, né? Aqui está faltando alguns parênteses. Agora sim, tá correto. Agora a gente tem a configuração do Multer e a gente também tem a configuração da rota específica que vai expor essas imagens para a gente, tá? Então agora a gente pode fazer de fato criar na verdade, criar o post fazendo o upload do arquivo, tá? Então aqui dentro do nosso src, a gente vai criar uma pasta chamada controller. Dentro dessa pasta controller, a gente vai ter um arquivo chamado postcontroller.ts, tá? E aqui dentro a gente vai começando a criar a estrutura. Então a gente vai importar uma classe, então export class, post controller, e aqui a gente vai começando a criar a configuração inicial, que vai ser o async store, e aqui esse store vai ser um método que vai fazer o upload, na verdade, que vai criar o post com os uploads de arquivos, tá? Então a gente vai ter um rec de requisição, request, então request aqui, beleza. E a gente vai ter na verdade eu coloquei errado ali, né? Rec e logo ali abaixo seu res, passando o nosso response, tá? Então, response, beleza. E agora, sim, de fato, a gente pode criar a funcionalidade de criar o post já fazendo o upload de arquivos, tá? Aqui tem que ser response do tipo express, não tinha feito a importação ali inicial pra gente, tá? Então agora, galera, aqui a gente pode fazer o seguinte, né? A gente precisa importar o Prisma, então vamos importar aqui, vamos criar uma variável chamada const Prisma, que vai receber o new do Prisma Client, então ali, beleza? E agora, essa nossa variável Prisma aqui, ela pode criar um post, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, const post, que vai receber await Prisma, post create, e aqui a gente vai receber um data, e esse data vai receber alguns campos, né, como por exemplo a descrição, que a gente não tem ela criada ainda, mas vamos colocar aqui agora. Então aqui em cima a gente vai receber uma variável, vai receber do body da nossa requisição, na verdade, uma description, tá, que vai vir lá do nosso rec.body. Beleza, né? Se fosse só para criar a descrição do post, basicamente está pronta a nossa aplicação. Mas como a gente precisa fazer o upload de arquivos, a gente vai começar a fazer a configuração agora de como a gente faria esse upload aqui, tá? Então vamos lá. Beleza, pessoal. Antes da gente continuar aqui e fazer o upload de arquivos, tá? A gente vai fazer o seguinte, olha só. Vamos já mostrar isso aqui, para a gente poder ter certeza que isso está funcionando. Então vamos retornar um res.json com o post criado, tá? Por enquanto é só, tá bom? Então aqui na nossa rota, a gente vai fazer o seguinte, olha, vamos apagar toda essa configuração aqui da nossa rota get, que a gente não vai estar utilizando ela, tá? Vamos importar, então vamos import dentro do /controller /postcontroller. A gente vai ter o postcontroller, beleza? Aqui embaixo a gente vai criar uma variável chamada postController e recebe uma instância do nosso postController. E aqui esse nosso postController a gente passa para cá, .store, beleza? E aqui o método que a gente vai estar utilizando vai ser o método post. Beleza, agora que a gente fez isso aqui, vamos rodar a nossa aplicação. Então yarn dev, beleza? Vamos abrir o Insomnia.
E dentro do Insomnia, a gente vai fazer o upload do arquivo, tá? O upload do arquivo não. Na verdade, a gente vai criar o post ali para a gente poder ver em primeira mão que os dados estão sendo salvos no banco de dados, tá? Então, muito bem. Deixa eu criar aqui um workspace para a gente. Então, reclass collection, pode ser uploads. E aqui a gente vai ter uma requisição. E essa nossa requisição vai ter o http localhost 3333. Aí tá desligado, 3333. Barra, acho que é só localhost 3333. E aqui a gente pode passar um JSON, beleza? E aqui vai ser o método post. E aqui a gente vai ter uma description. E aqui a gente passa o post. Vamos dar um send. E olha só, ele já criou pra gente aqui um post com o ID, a descrição e o created header, né? Então, o nosso banco de dados ele está funcionando 100%, tá bom? Então, agora a gente pode fazer de fato o upload de arquivos aqui dentro, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui no método store, né? E aqui eu preciso passar algumas configurações. A primeira delas, tá? Eu preciso criar uma variável chamada request. Então, request images, tá? Isso aqui o nome pode ser o nome que você achar mais interessante. Eu achei mais interessante colocar request images, tá? Então a gente vai ter um rec.files, tá? Que são vários arquivos. Se fosse um único arquivo era file, então aqui é files, tá? E aqui a gente precisa passar as tipagens para ele também. O Express ele tem esse bug de não conseguir encontrar essas tipagens, tá? Então, para a gente poder corrigir isso, a gente passa um express.multer.file com um array, né? Que são várias imagens, tá? Muito bem. Agora sim, a gente tem essa configuração aqui pronta, tá? Beleza, e aqui a gente vai fazer o seguinte, olha só. Vamos criar uma variável chamada images, tá? E aqui, como são um array de imagens, a gente vai fazer o seguinte. A gente pega essa nossa imagem, que vai receber esse aqui, .map, né? E para cada imagem, a gente vai retornar o caminho. No caso aqui é o path, né, que a gente criou lá dentro do banco de dados. No caso aqui é o path que a gente criou dentro do banco de dados. E a gente passa file, na verdade file não, né? Image.filename, né? Basicamente tá pronto. E agora como que a gente vai salvar esse array de imagens dentro do nosso posts, né? Dentro da nossa tabela de posts, né? E para isso, o Prisma ele oferece um recurso extremamente incrível. Vocês lembram que lá dentro do nosso esquema, a gente tem uma tag chamada images, que é um array de imagens, né? E o que eu posso fazer é o seguinte, eu dou um Ctrl espaço aqui, ó, eu tenho essa tag images, beleza? Dentro dessa tag images, eu posso passar chaves aqui dentro, e aqui dentro eu tenho um parâmetro chamado created. Eu passo esse created passando as minhas imagens para eles e as imagens já vão ser criadas automaticamente, né? Isso aqui é um recurso muito massa que o Prisma oferece para a gente aqui e que talvez em outro ORM tu teria que fazer aí uma gambiarrazinha para poder funcionar. E o Prisma já oferece aqui de forma nativa, tá? Então, beleza. A gente configurou aqui, tá show de bola, só que a gente precisa configurar a rota também para que ela possa receber esses dados lá, né? Porque a gente tem uma rota e ela por enquanto está recebendo só essa description que vem pelo body, né? Ela não está recebendo as imagens que vai vir do upload de arquivos, tá? Então vamos lá. Dentro do nosso arquivo routes, a gente vai passar algumas configurações para ele, tá? Então, a primeira configuração que a gente precisa passar, a gente precisa criar uma variável chamada uploads, tá? Então a gente precisa pegar a configuração do upload. Então vamos vir aqui, ó, const uploads config, que vai vir lá de dentro do nosso na verdade, ponto barra, não, na verdade não é igual, né? É from, por isso que não está reconhecendo. From, ponto barra, tá, beleza, tudo bem. É import, não é export, não é const. Agora sim, agora aqui a gente pode ter o nosso config barra multer, né? E agora sim, a gente vai fazer o seguinte, vamos dar um const upload, que vai receber o multer, que vem lá de dentro do multer.
tá? Ele fez um import aqui, mas eu posso levar esse import ali para cima. Então, beleza. E agora dentro do Multer, a gente passa as nossas configurações. Up. Show de bola, né, pessoal? Basicamente está correto. Tá correto não, né? Só o nome do arquivo aqui que ficou errado é uploads. Então, uploads. Aqui também é uploads. Beleza. Agora a gente pode passar essas nossas configurações para nossa rota, tá? E basicamente vocês vai precisar fazer isso aqui, ó. A gente pega uploads.array, porque são várias imagens. Se fosse uma única imagem, você poderia passar single, mas como é uma array, a gente passa aqui. E aqui a gente vai passar o campo que vai vir da requisição, né? Quem vai estar utilizando a nossa aplicação, ele vai ter um campo chamado images, que vai estar as imagens lá dentro, tá? E aqui a gente passa uma vírgula e pronto. A gente conseguiu fazer aqui já toda a configuração. Agora dentro do Insomnia, a gente não vai utilizar mais JSON, tá? A gente vai estar utilizando o multipath form, tá? Então aqui a gente pode dar um OK. E aqui a gente vai ter uma flag chamada description. Eita, tá errado, description. E aqui a gente pode colocar como post 2. E aqui a gente vai ter uma flag chamada images. E aqui a gente pode fazer o file choose. E aqui a gente pode escolher uma imagem aqui, tá? Então vou escolher essa imagem aqui mesmo. Muito bem, agora basicamente é isso, pessoal. Agora se a gente fazer o upload, dá um send aqui, ele vai carregar. E olha só, ele criou o post pra gente, né? Por enquanto ele não tá mandando nada aqui pra gente, tá mandando só a description, né? Mas se eu quisesse mandar o arquivo, mostrar que esse arquivo foi criado, eu posso fazer o seguinte. Aqui dentro da nossa tabela de posts, eu posso mandar uma flag chamada select, né? Que quais são os campos que eu quero que seja exibido na resposta. Então select. E aqui eu posso falar que eu quero a description como true e eu quero também as nossas images como true. Beleza. Agora se eu voltar aqui no Insomnia, criar mais um post com o número 4, olha só, eu tenho a descrição, que é o post número 4, e eu tenho uma flag chamada images, que tem o ID do post, tem o path do post, que é o nome do arquivo com a data atual, né, com o nome do arquivo .png. Se eu voltar na minha aplicação, eu posso ver que na minha pasta de posts eu tenho as duas imagens aqui, ó. Tem essa, são as mesmas imagens que eu não troquei, né? Mas tem as duas imagens aqui, feito o upload 100% aqui. Então, basicamente é isso, pessoal. A gente conseguiu de fato aí fazer o upload do lado do back-end, tá? Então, no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês como que a gente pode fazer o upload tanto na web, tá? Quanto no mobile, tá? Então, eu espero que vocês não percam os próximos vídeos, fiquem ligados aí. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo aqui, tá? Hoje eu tô um pouquinho ruim da garganta, então você pode perceber que a minha voz tá um pouquinho diferente, tá? Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.